noite. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 78. E vamos ler a partir do versículo 3. Salmo 78, a partir do versículo 3. Amém? Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. E eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Somente até aí podemos acertar. Hoje, culto da família. Vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a família. Sabemos que a família é um projeto do Senhor, e sabemos também que o ideal de família é que a criança, ao nascer, tivesse um ambiente familiar, onde ela tenha suas primeiras experiências, seu primeiro contato, onde ela vai aprender tudo para se tornar uma pessoa hábil para viver em sociedade, que ele encontrasse na sua casa, no seu lar, pessoas estruturadas, pessoas curadas de alma, pessoas estabelecidas financeiramente, com todo um aparato para se ter um convívio agradável, onde reinasse a paz, aonde reinasse o afeto, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, um ambiente amistoso, um ambiente agradável. Mas nem sempre é assim que acontece. E muitas vezes, o contrário disso, um lar que é exatamente o oposto desse ideal, é o que acolhe uma criança. É um ambiente hostil, um ambiente onde reina a violência, e violência a gente sabe que não é só a física, é a verbal, onde reina o desprezo, a indiferença, onde reina a desorganização num nível tão alto que a criança não consegue saber o que vem depois, que horas que ela vai comer, se vai comer, o que vai comer. E nesse ambiente totalmente inóspito é que às vezes nós crescemos ou conhecemos pessoas, temos familiares que crescem e vivem nessa situação. E não tem como alguém se constituir saudável emocionalmente num contexto desse. E aí, o que a Bíblia fala, o texto que nós lemos, ele aconselha exatamente o contrário. Ele diz que nos antepassados, na nossa ascendência, deveríamos encontrar bons conselhos, deveríamos encontrar diretriz para direcionar a nossa caminhada. E ao saber disso e olhar para a nossa realidade, para a nossa infância, sobretudo, onde a maioria dos traumas acontecem, e traumas esses que têm potencial para gerar em nós tristezas tamanhas, medos, inseguranças tamanhas, que nos perseguirão e nos atormentarão durante todo o período que a gente não conseguir lidar adequadamente com eles.
dar a eles um novo significado. E isso vai nos adoecendo, nos ferindo, e parece que dá a impressão que, e aí? Foi construído a partir de um chão, de uma base, de uma casa desestruturada. Constato que estou aos pedaços. Constato que preciso vencer medos, preciso vencer o desespero que assola. E como fazer? Está tudo perdido? A palavra do Senhor, ela nos diz que não. Para todo e qualquer tipo de desarranjo, existe um Deus e existe uma estruturação preparada para nos refazer e nos orientar. Diz assim, lá em Deuteronômio 32:7. Lembre-se dos dias do passado. Já considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais e esses lhes contarão. Aos seus líderes e eles lhes explicarão. Às vezes a gente avaliando a conduta dos nossos pais, mesmo depois que estamos crescidos, a gente pode perceber que não é um modelo de vida, não são convicções alinhadas com a vontade do Senhor. E aí entra uma questão que é meio dura, mas que liberta. A gente tem que decidir se deslocar os nossos pensamentos, desvincular a nossa alma daquela forma passada, daquela forma errada que a gente aprendeu. Olhar para os nossos pais não com desonra, não com desprezo, mas sim entendendo que a luz do Senhor ainda não chegou, mas para nós chegou. E temos então a possibilidade de nos refazermos dessa palavra que nos liberta. Não precisa de desespero. Sabemos que todas as experiências deixam marcas, modificam a nossa alma, modificam o nosso ser, mas podemos nos reorganizar. E por mais que a gente por mais que tenhamos nos tornado egoístas, indiferentes, para tudo isso há remédio em Gileade. Platão disse assim: quando o todo se encontra em mau estado, é impossível que a parte se comporte bem. É da alma que vem para o corpo, para o homem, na sua totalidade, todos os males e todos os bens. Constitui erro, disseminado entre os homens, procurar a cura separadamente da alma ou do corpo. Apesar de ele não ser cristão, lá atrás, quando a ciência ainda engateava, ele já havia percebido que não dá para a gente curar a depressão, não dá para a gente curar o desespero, a ansiedade, as compulsões, se antes a gente não tratar da nossa alma. Não adianta a gente ficar querendo remodular os nossos hábitos só assim com a força do pensamento. A gente precisa antes cuidar da nossa alma. E isso já tinha sido dito. Deus já tinha nos revelado isso. Em Salmos 46, versículo 1, a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Não existe nível de desespero, não existe nível de problema que a gente não consiga ultrapassar, superar e vencer e triunfar se estivermos conectados, ligados com a vontade do Senhor. Quando a gente se dispõe verdadeiramente a olhar para trás, a olhar para a nossa família, a olhar o produto que o investimento que a nossa família fez, se de maneira adequada ou não, o que resultou? Quem sou eu? De onde eu vim?
fazer o que a Bíblia aconselha, que é julgar a nós mesmos, as nossas ações, nós conseguiremos então buscar em Deus força, buscar em Deus graça e nos refazermos. Ah, mas é tão difícil. Eu sou ansioso desde pequenininho, eu rolo unha desde pequenininho, é uma coisa que é minha. Não, não é seu. Aconteceu alguma coisa no percurso que te gerou essa insegurança, mas que pode ser vencido, que já foi vencido na cruz de Jesus. E só precisamos nos apropriar desse poder e dessa libertação para vencermos qualquer tipo de prisão e agrilhão. Em Salmos 41, versículo 4 diz assim: eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Saber a origem da doença, a origem da ferida, serve para quê? Serve para a gente apresentar com mais propriedade ao Senhor e pedir de maneira mais objetiva a libertação. Ele tem poder, já está dito que ele tem poder para curar, para salvar, para restaurar a nossa alma, para nos fazer de novo se preciso for. Totalmente. Precisa só que a gente dê um passo de fé em direção a essa promessa. E precisa que a gente decida ser sarado. E então, todos os encaminhamentos, tudo que precisa será feito, chegará à nossa mão e nós alcançaremos a plenitude. Não é o lamento, o remorso, a acusação. Ah, eu sou assim porque minha mãe me bateu. Eu sou muito inseguro porque eu não construí uma aliança de segurança com os meus pais. Essas constatações não nos servem se ficarmos só presos somente na acusação. Isso é pecado. Pai e mãe têm a função de cuidar, de criar, de prover, de proteger o filho. E são humanos. Eles também são passíveis de erros. E uma vez que somos iluminados pela graça do Senhor, não cabe a nós apontar o dedo. Pai e mãe foi feito para ser honrado, para ser amado. E nada mais. Saber lidar com o que a nós foi ofertado em relação aos nossos pais precisa servir de norte para buscarmos a libertação, uma vez conscientes, uma vez responsáveis por nós mesmos. E é isso que somos. A partir do momento que temos a maturidade, alcançamos a maturidade, alcançamos a vida adulta, alcançamos um nível de consciência. É apenas para isso que serve. O que passar disso se torna pecado e armadilha de Satanás para atrair maldição para as nossas vidas. E parece até meio injusto, porque realmente às vezes acontecem verdadeiras torturas, pais que ferem o corpo físico e consequentemente a alma dos filhos de maneira bárbara. Ainda esses, nós precisamos olhar para eles com os olhos de Jesus, com os olhos de perdão, para que não fiquemos atrelados a uma outra esfera de maldição, que é a desonra e o julgamento dos nossos próprios pais. Lá em Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O processo de cura e de libertação, seja de maldições de ordem hereditária ou contraídas por pecado, não é um passo mágico. Entendi de onde vem a minha amargura, o meu trauma e estou livre. Não é assim que acontece. É um processo delicado e que precisamos encarar de maneira consciente, pedindo ajuda, procurando apoio na fonte certa. E, sobretudo, precisamos ter fé. A palavra nos fala que precisa conhecer, precisamos nos apropriar, saber quais são as armas espirituais disponíveis para que possamos guerrear, para sermos libertos.
das prisões que nos ferem, que nos atormentam. Precisamos nos apropriar do amor de Deus. Não podemos esquecer, Ele nos ama. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, projeta o melhor. Quem ama, fornece tudo que é necessário para que a pessoa cresça, para que a pessoa brilhe, para que a pessoa floresça. E esse amor já está disponível, apesar de qualquer dor que possamos carregar. E que podemos ser libertos por meio do amor do Senhor e por meio da fé. Tem uma frase que eu gosto demais. Eu li num livro que a Marisete me emprestou, que diz assim: dai a palavra à dor. A dor que não fala, geme no coração até que o parte. Quando a gente tem uma dor, precisamos e podemos trazer isso para fora, dividir isso com alguém. É comprovado tanto cientificamente e já foi prescrito biblicamente. O Senhor já receitou a cura, o antídoto para a gente ser livre da cadeia da dor, livre da cadeia da tormenta, da insegurança emocional. Precisamos falar. E falar com quem as nossas angústias? E contar para quem? Dividir com quem os nossos medos? Com Deus e com aqueles que Ele separou e capacitou e ungiu e que também nos amam e que terão condição de nos orientar, terão condição de nos amparar. Quando a gente não fala, a dor, ela vai criando raízes e vai ficando cada vez mais forte, pode nos engolir, vai nos enfraquecendo até que nos paralisa. Então, se tem uma dor, e a dor ela não dói apenas, ela não traz só tristeza, ela é gatilho para um universo imenso de outros sentimentos que instrumentalizam demônios, que tanto atraem a presença do mal para as nossas vidas, como servem de veículo para espíritos atingirem outras pessoas. Então, às vezes as pessoas nos fazem mal, e às vezes quem nos faz mal é quem deveria nos cuidar, é quem deveria ter investido afeto. E aí, aquela revolta, aquela insatisfação, aquela lembrança daquele dia de tortura, daquele dia de humilhação, produz dor, que depois é convertida em ódio. Produz dor, que depois é convertida em desespero. E aí, a pessoa desesperada, ela não tem controle, ela não tem posse de si. E ela fala palavras malditas, ela acaba tendo atitudes, reações, comportamentos que tanto servem para dar mau testemunho, quanto para ferir o outro. E uma palavra lançada, ela não volta. Então, é preciso dar palavra à dor. Precisamos buscar ajuda, precisamos saber que não precisamos sofrer e nem morrer de dor, de medo, de angústia. Temos com quem contar. O Senhor nos ama tanto que Ele pensou em tudo e habilitou pessoas para nos ajudar. Amém? Amém. Busque reforço espiritual. Se empenhe em conhecer a verdade, persiga a verdade. Pode dar preguiça no começo, mas depois você acaba gostando. É bom, é libertador. Quanto mais você conhece, mais você percebe o quanto você é amado. Mais você percebe quão possível é crescer e florescer na presença do Senhor, porque foi para isso que Ele nos projetou. Foi para isso que nós nascemos, para o louvor e honra do nome dEle. E Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos fortalece. E Ele quer um exército curado. Ele quer um exército saudável, então Ele nos cura. Deus é tão tremendo que Ele não esquece de nenhum detalhe. Ele paramenta
adequadamente, todos para a batalha. Enquanto conhecemos a palavra, o Espírito Santo opera com cura e libertação. O conhecimento transforma. O conhecimento da palavra do Senhor nos transforma, nos cura e nos liberta. E precisamos, a partir da fé, construir uma vida de relacionamento fiel diante do Senhor. E Ele nos recompensa. Nos Salmos 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele tem consolo, Ele tem renovo, e Ele tem nova vida, se nós aceitarmos e se a gente se dispor a conhecê-lo e a obedecê-lo. E agora, eu queria falar sobre a função da família no aspecto espiritual. A palavra do Senhor, ela nos adverte o seguinte: antes de governar a igreja, o homem tem que governar bem a sua própria casa. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 2, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina e com todo respeito. E não é porque vai governar a igreja que a pessoa tem que se tornar um bom chefe de casa. Não. O bom chefe de casa, a boa dona de casa, ela é reconhecida como apta para o serviço na casa do Senhor. Então, sim, o primeiro ministério precisa ser a família. Precisamos ter os olhos voltados com amor para a nossa família. Sobretudo os pais. Os pais são responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento e permanência espiritual dos filhos. Precisamos, quem é pai e quem é mãe, precisa ter isso muito claro. Os filhos não são nossos. É meio difícil aceitar isso, porque a gente ama tanto, a gente se apropria tanto, e tem que ser assim mesmo. Mas os filhos são do Senhor. Ele nos confia o cuidado dos filhos. E precisamos entender que temos que corresponder a essa confiança. E de que forma? A lei de Deus e a lei dos homens fala que precisa de garantir alimentação, educação, saúde e investimento afetivo. Mas o principal, a lei não obriga, mas a palavra do Senhor aconselha. Ensina o menino o caminho que ele tem que seguir e ele jamais se desviará dele. O temor ao Senhor, ele é uma dádiva. Crescer temendo ao Senhor, respeitando a autoridade do Senhor, traz para a vida da pessoa uma possibilidade de um relacionamento íntimo desde pequeno. Então a criança, ela vai crescer abençoada. Ela vai ser uma adolescente abençoada, ela vai chegar na vida adulta com toda uma estruturação de bênção, com toda uma estruturação de fé, com toda uma estruturação de temor. E a gente sabe que só isso traz para a vida do ser humano o prazer e a plenitude verdadeira. Porque tem pessoas que têm, aos olhos humanos, tem tudo. Tem dinheiro, tem possibilidade de fazer o que quiser, de trabalhar ou não, de desfrutar a vida ao seu bel prazer. Nos padrões, se aqui podemos dizer assim, da sociedade, corresponde. E mesmo assim, precisam de tomar medicação para dormir, medicação para acordar. Vivem lutando contra ideias de suicídio, porque existe um vazio, porque existe uma carência, que nada consola e nada preenche, porque nada é capaz de ocupar o amor de Deus nas nossas vidas, no nosso ser. Nada é capaz
de trazer a segurança, de ter a certeza de que a bênção do Senhor e a mão dele está estendida ao nosso favor. Nada substitui isso. Então, pais e mães precisam pensar, para além a preocupação não é só com qual carreira o menino vai seguir, qual escola ele vai ingressar quando tiver mais velho, qual é a universidade. Isso tudo é muito importante. Precisa de fato de atenção. Mas a maior de todas as heranças que podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de vida, de amor e temor ao Senhor. Porque isso os livrará do dia mau. Isso os fortalecerá para que quando a gente não estiver aqui, porque uma hora a gente vai. Infelizmente a morte faz parte do processo. E aí, seguindo a ordem natural das coisas, eles estarão aqui sozinhos. E esse mundo jaz no maligno. E se eles tiverem essa estruturação em Deus, então eles vão conseguir vencer. Eles vão conseguir transpor qualquer desafio e qualquer impedimento. E isso não é conto da carochinha, isso não é ilusão, isso é a verdade da parte de Deus. Em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aí esse versículo, às vezes, a gente tem a impressão assim, pronto, converti tá ok. Todo mundo virá para a casa de Deus de maneira automática e sequencial. Não. Não é assim. A partir do momento que alguém se dispõe a se envolver com o Senhor, a ter uma responsabilidade espiritual com Ele, então ele se compromete com a pessoa. O objetivo dele é que todos se salvem. Principalmente a família daqueles que o escolhem, daqueles que se tornam mais que se tornam filhos de fato, que se apropriam do amor dele, vivem na presença dele. Mas às vezes o nosso parente vai precisar de mais um tempo. Às vezes o nosso parente ele não vai querer se render ao nome do Senhor. Por isso, mas nem por isso a promessa do Senhor morre. Precisamos ter essa consciência para que a gente consiga perseverar, para que a gente consiga se manter fiel, que a gente consiga dar bom testemunho e buscar incessantemente por aquele que faz parte de nós. Às vezes é a nossa mãe, o nosso filho, nosso pai. Existe a palavra, existe a promessa e ela pode ser cumprida. E a nossa oração, a nossa disposição, ela é capaz de mover a mão de Deus em nosso favor. Amém? Ministrando aos filhos. Esse é um tema que parece que está tudo certo. A criança vai para a salinha, então ela está aprendendo a palavra de Deus. Sim, a salinha existe com esse propósito. As professoras preparam as aulas, elas aprendem, elas louvam ao Senhor. Tem um mini cultinho até que elas participam lá, para aprender a louvar ao Senhor, o valor do culto ao Senhor. Mas dentro de casa, a voz do pai e a voz da mãe, elas precisam estar alinhadas com o que a criança escuta da igreja. Como pode? Ela aprender na salinha, na escolinha, que não pode gritar, que não pode ofender, que não pode implicar, e em casa é um desencontro. Os pais vivem em cabo de guerra. O exemplo arrasta. A criança precisa do seu exemplo. Mais do que a sua palavra de admoestação, de orientação, ela precisa ver o que você é. Ela vai internalizar o seu caráter. Ela vai se apropriar da sua conduta. Não adianta, não existe. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ela vai fazer o que você faz. Ela vai... muitos falam que criança é igual esponja, que absorve tudo. É assim mesmo. Você pensa que a criança, só porque ela está ali assistindo desenho, ela não está nem e você está lá no telefone só na fofoca. Ela está ali aprendendo, treinando, estagiando para ser uma fofoqueirinha. Pode ter certeza
conversando e o assunto não é para criança. E às vezes a gente, infelizmente, esquece que o sujeitinho está ali do lado. Aí, de repente, você está conversando, porque eu penso isso, de repente a Alice fala, é mesmo? Aí eu falo, não. Precisamos ter esse tato. Assunto de criança é assunto de criança. Assunto de adulto é assunto de adulto. O assunto que é tratado perto de crianças que não têm idade, não têm maturidade, não têm estrutura psíquica para lidar com aqueles conflitos, não podem ser abordados perto da criança. É uma violência com ela. Pais, não falem mal da mãe para o seu filho. E filho e mães, não falem mal do pai para o filho. Eles precisam ter no pai, a criança precisa ter nos pais um modelo a ser seguido. Como é que ele vai respeitar e obedecer alguém que ele não acredita, que ele não admira? Não tem como. Então a gente precisa ter esse zelo de ministrar aos nossos filhos, de dentro de casa orar na hora do almoço, orar antes de dormir. Mas a rotina é muito atribulada. Que não existe isso. A rotina atribulada vai te impedir de ministrar a bênção de Deus sobre o sono do seu filho, de pedir ao Senhor para guardar o sono dele. É preciso resgatar, se não há, é preciso resgatar ou construir esses hábitos espirituais. Porque a criança precisa se estruturar. Se você quer que seu filho seja amanhã uma ministra do Senhor, um servo do Senhor, uma coluna da casa de Deus, ela precisa se preparar para isso. Mas então não dá para se tornar isso depois de adulto? Claro que dá. Mas é muito melhor desfrutar do prazer de servir ao Senhor desde pequeno. Por que privá-los disso? Por que privar a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos? E é nos detalhes. E é no todo, é se preocupando com o todo, que conseguiremos construir pessoas tementes ao Senhor. E que poderão, então, se tornar pessoas respeitáveis, pessoas plenas, que não vão viver de fachada, porque hoje em dia é fácil viver de fachada. O Instagram, o Facebook, lá todo mundo é feliz, lá todo mundo é realizado, lá todo mundo só tem momentos ok. Quando na verdade, muitos no seu íntimo, na hora de dormir, se sentem um sepulcro caiado. Não conseguem lidar com o que fizeram, não conseguem lidar com o que são, porque não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, que tem poder para nos refazer. É preciso investir em cobertura de oração. Interceda pelo seu marido, interceda pela sua esposa, oferte pelos seus filhos. A oferta, o louvor, o serviço a Deus são armas espirituais e que movem o mundo espiritual, movem a mão de Deus ao nosso favor. Esses investimentos são os mais preciosos. Não tem nada que se compare. Não tem iPhone, não tem LOL, não tem nada que se compare a uma oração de uma mãe, a oração de um pai, a ministração de uma bênção, uma correção na hora certa e da maneira certa, que vai fazer a criança refletir e mudar de conduta e se estruturar de uma maneira diferente. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Aí pensa, era só Adão e Eva. Vai guardar de quê? Não é mesmo? Os animais eram sujeitos à voz de Adão. Não tinha ladrão.
Só tinha ele e ela e Deus. Ia guardar de quem? De Satanás. Do que faz oposição ao Senhor. E nós devemos guardar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento do inimigo. E a gente só consegue se defender das hostes espirituais do mal com as armas espirituais. Ninguém ganha batalha espiritual lutando com revólver, com espingarda, com bazuca, sei lá o que, míssil. Pode usar o que for. Satanás só sai com a voz de autoridade. Então, quer ministrar, quer interceder, busque em Deus a autoridade, porque Ele concede. Ele nos dota de autoridade espiritual. E como conseguimos assim ministrar sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, as bênçãos do Senhor. Conseguimos mover a mão do Senhor e o escudo forte dele para nos livrar de todo o mal. E Ele é fiel. E Ele nos livra de fato de todo o mal. Precisa orar junto. Não é só assim. Ensinou a oração do menino, ó filho, você vai orar assim, ó, em paz me deito, logo pego no sono, porque só em ti, Senhor, só o Senhor me faz repousar em segurança. É bom você ensinar. Depois de certa idade ele tem essa autonomia. Mas tem muito mais valor se todo mundo orar junto na hora da refeição. Se todo mundo orar junto na hora de sair de casa, vai fazer uma viagem, pede a proteção do Senhor. Ensina. Isso é ensinar, é um exercício de dependência. A criança vai entender que para tudo ela precisa da consagração e da proteção do Senhor. Parece muito básico, mas essas coisas acabam se perdendo às vezes. E são fundamentais. Às vezes a sua oração, antes de sair de casa, te livra de um acidente fatal. Precisamos nos atentar a isso. Precisamos ter rotina de oração. Em Atos 21:5 diz: passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até a cidade, ajoelhados na praia, oramos. Precisamos exercer governo espiritual. Declarar, profetizar sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre os nossos sonhos. Tenha sonhos para os seus filhos. Tenha sonhos para o seu casamento. Tenha sonhos para a sua vida. Profetize, interceda, persevere. Que o Senhor, Ele realiza sonhos. Ele realiza os nossos sonhos e mais, Ele realiza os sonhos que Ele tem para nós, que são muito melhores que os nossos. E para terminar, vamos falar de negligência. A negligência, ela traz consequências. Não ensinar o caminho, não ser exemplo, faz com que os pais sejam responsáveis por eventual desgraça dos filhos. Ora, como pode saber se ninguém ensinou? Se o exemplo que teve foi exatamente o contrário do que a palavra diz. E de quem é a responsabilidade? De quem será? Porque às vezes a gente até conhece a palavra, maneja bem, decorou, mas não acolheu no coração. Então não foi produzido fé e nem ousadia para viver essa palavra. Então a gente precisa ser para ensinar. A gente precisa ser exemplo para cobrar. Em 1 Samuel 3, versículo 13 diz assim: naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Olha aí, o Senhor cobra dos pais. Ele nos oportuniza a ter o privilégio, porque é tão bom amar os nossos filhos.
E quando a gente não protege, não ensinar o temor é não proteger. Não ser exemplo de fidelidade a Deus é não proteger. É colocar em risco a vida, o futuro, o presente dos nossos filhos. Então, antes de pecar, pensa 2 segundos e fala: peraí, meu filho pode ficar sabendo. E aí? Além de condenação própria, posso produzir sentença para o meu filho. Jamais, eu penso que jamais terá descanso pleno para quem sabe que de certa forma contribuiu para o sofrimento do filho. É um caminho muito árduo para se percorrer, muito doloroso, para saber que causamos dor ou mal aos nossos filhos. E para encerrar, lá em 1 Reis 1,6 diz assim: jamais seu pai contrariou, dizendo: por que procedestes assim? Se não nos tornamos responsáveis, se não tomamos para nós mesmos a consciência de que precisamos nos construir, nos refazer, nos reconstruir quando for preciso, nas áreas que é necessário, nós não vamos conseguir ser exemplo. Não conseguiremos ser plenos para nós mesmos e não alcançaremos o coração dos nossos filhos. Não alcançaremos o coração do nosso marido, não será alcançado o coração da esposa. Porque o amor verdadeiro, quem promove é o Espírito Santo de Deus. O amor que dura para sempre, ele vem do altar do trono do Senhor. Amor é dom de Deus. Família é projeto de Deus. E o Senhor, Ele quer restaurar. Ele tem compromisso com a nossa família. Ele tem compromisso, Ele zela pelos seus filhos. E Ele quer que a nossa família reflita o projeto dEle. Amém? Essa é a palavra que nós temos para hoje. Se coloque de pé. Se coloque de pé como pai, como mãe, como filho. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Se apresente ao Senhor. Apresente os seus filhos ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua família. Comece falando o nome daqueles que você sabe que precisam ser alcançados pela voz do Senhor. Comece apresentando aqueles que estão distantes, que não conhecem ou que já conheceram, mas por algum motivo se distanciaram. Peça ao Senhor que ilumine o coração deles. Peça ao Senhor que constranja eles com o amor dele, com o amor que salva, com o amor que acolhe, com o amor que transforma, com o amor que cura. E depois, apresente-se a Ele. Fala para Ele visitar o seu passado. Fala para Ele visitar a sua infância, as suas dores. Fala para Ele que você depende da cura dEle. E que você quer a cura dEle. E que você tem fé. Que o amor dEle pode te refazer. Que o amor dEle pode restaurar o seu coração. Restaurar e te acrescentar sonhos. Fala para Ele que a sua casa pertence a Ele. Que você consagra o seu lar, os seus bens, os seus filhos, os seus projetos, o seu futuro e o futuro da sua geração ao Senhor. E que o plano que você aceita é o plano dEle. E que o plano que você quer viver é o plano dEle. Porque Ele tem o melhor para nós. Porque só Ele é capaz de alcançar o profundo e o íntimo. E é lá que se esconde as dores. É lá que se escondem os traumas, as prisões de alma. E Ele nos liberta de todo e qualquer cativeiro. Antigo ou recente, não importa. A libertação do Senhor é completa. A libertação do Senhor é duradoura. A libertação do Senhor traz paz. A libertação do Senhor traz segurança, ousadia. A libertação do Senhor faz crescer
e resplandecer a glória dele em nós. Santo Deus, Deus de misericórdia, de amor, Deus de perdão, Deus de amor e da família, entramos diante do Senhor nessa hora e pedimos que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor visite a nossa alma, que o Senhor visite as nossas emoções, os nossos sentimentos, e que